Olá, meu nome é Silvio da Code Brito, sou aluno da disciplina de Segurança da Informação, ministrada no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Instituto Federal de São Paulo, campus Campinas. Essa disciplina é ministrada pelos professores orientadores Henrique Salvador e Cecília Peixoto, e eu gostaria de falar hoje aqui um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Eu gostaria de explicar rapidamente alguns tópicos importantes sobre essa lei. Primeiramente, o que é e o porquê da LGPD. A LGPD é uma lei que regulamenta o uso, no Brasil, o uso de dados por parte de pessoas físicas, instituições, como empresas privadas, poder público, e por que, né, uma lei para regulamentar o uso dos dados, né? Isso vem a ser necessário hoje porque o acúmulo de muitos dados gera muito valor, né? E isso tem sido usado para fins bons e outros nem tanto, né? Ou até de forma mal intencionada. Um exemplo de um bom uso de um grande volume de dados é, é um aplicativo como o Waze, por exemplo. Você pode evitar, com um aplicativo desse em mãos, você evita pontos de congestionamento, porque ele te informa quais as rotas que estão mais livres, que tem um trânsito menos carregado, né? Ou, por exemplo, um sistema de inteligência artificial equipado com muitos dados sobre diversos pacientes pode ajudar um médico a diagnosticar uma doença, como câncer, e até mesmo apontar um tratamento mais preciso. Então, esse é um uso excelente de dados, mas também ocorrem abusos, como, por exemplo, manipular os resultados de uma eleição. Isso ocorreu, como é mostrado no documentário Privacidade Hackeada. A Cambridge Analytica, né, através da coleta de dados do Facebook, mapeou perfis de eleitores que estavam ainda indecisos e começou a... Então, as propagandas foram direcionadas, propagandas, notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, para esses eleitores indecisos, com o objetivo de manipulá-los. E, com isso, tivemos aí resultados notórios no rumo das eleições, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são alguns exemplos. Então, isso traz a necessidade de que o uso de dados seja realmente regulamentado, né? E o que são dados pessoais, né? Nós temos aí dados de identificação, qualquer dado que permita você identificar uma pessoa, RG, o nome, geolocalização, placa do carro, uma infinidade de dados. E tem dados sensíveis também, que inclusive eles estão explícitos no documento da lei, que são dados como raça, etnia, religião, posicionamento político, vida sexual, esse tipo de coisa. E o que muda com essa lei, né? A lei ela deixa claro que a propriedade dos dados é da pessoa natural, de onde os dados se originam, e não de quem coleta os dados, né? Então, essa pessoa ela passa a ter direito sobre esses dados. Por exemplo, ela pode pedir para uma empresa que coletou esses dados para saber o que está sendo coletado, para que está sendo usado. Ela pode solicitar que esses dados sejam excluídos e sejam retificados, enfim. E também essa lei define papéis, né? Você tem a pessoa dona dos dados é o titular, você tem o controlador dos dados e o operador dos dados. O controlador é quem toma as decisões sobre os dados e o operador é quem faz o tratamento dos dados. E ela também estabelece que a coleta desses dados tem uma finalidade, então tem uma finalidade e que o tratamento desses dados também seja adequados a essa finalidade. E isso acaba também estabelecendo uma minimização de coleta, né? Então, um médico, por exemplo, não precisa saber a placa do carro do paciente, né? Ele precisa saber os dados que são necessários no prontuário para que estejam no prontuário de um paciente, por exemplo. Então, isso reduz consideravelmente, né, a coleta de dados, não serão coletados dados desnecessários e que não façam sentido, ou pelo menos não deveriam ser, e isso vai estar
tudo isso tem que ser registrado, rastreável, né? Tem a questão da rastreabilidade. E aí a gente passa a ter uma autoridade nacional que fiscaliza, né, essa lei, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. Então, essa agência ela passa a fiscalizar, e as empresas, instituições e pessoas que manipulam os dados, elas sabem que elas estão sujeitas à lei e tem algumas punições bem severas para em caso que a lei seja infringida. Então, agora, dito isso, né, eu gostaria de discorrer aqui como, na minha opinião, a LGPD pode colaborar para diminuir a manipulação de pessoas e para evitar o comprometimento do sigilo dos dados pessoais. Eu vejo 3 pontos essenciais. O primeiro porque ele estabelece diretrizes que o que pode e o que não pode fazer com os dados, que antes não estavam explícitas, né? E agora isso fica regulamentado, fica definido. Isso já é um grande passo. Em segundo, aplica fiscalização. Agora vai ter um setor só para isso, né, que está sendo ainda montado nesse ano de 2020, quando a lei já entrou em vigor. Isso é importante, mas só a fiscalização não vai ser suficiente, né? Não dá para fiscalizar tudo. E aí entra um terceiro ponto que eu acho muito importante, que é a cultura. Nunca se teve tanta atenção para esse assunto quanto agora. Então, começa-se a desenvolver uma cultura nas pessoas de cuidar melhor da sua informação pessoal e saber que isso tem valor, né? Então, acho que esses 3 pontos aí já vão fazer uma contribuição para evitar abusos na coleta e no uso, no tratamento de dados pessoais. Então é isso. Gostaria de agradecer a atenção e um abraço a todos.